Agora, 3h22, ainda sem dar uma data, o presidente do INSS disse hoje que um plano de ressarcimento deve sair até a próxima semana para aqueles beneficiários que foram afetados pela fraude do INSS, assunto que a gente segue repercutindo por aqui, isso porque mais de 4 milhões de beneficiários podem ter sido vítimas aí desses descontos, prejuízo que ultrapassa 6 bilhões de reais entre 2019 e 2024. E tem algumas entidades até que conseguiram aí filiar 1.500 aposentados por hora, associações envolvidas nesse esquema, nessa fraude do INSS. A gente conversa hoje novamente com o Rodolfo Hammer, ele que é especialista em direito previdenciário e tira aqui as nossas dúvidas sobre esse assunto. Oi, doutor Rodolfo, boa tarde, bem-vindo. Obrigado, agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição. Bom, doutor, a gente tem aí essas novas informações divulgadas hoje, né, de um plano de ressarcimento que deve ser divulgado até a próxima semana para beneficiários, mas até lá a recomendação, inclusive do próprio governo, é que os aposentados aí pensionistas sigam atentos, né, em relação a essa fraude, para que verifiquem se estão envolvidos nesse esquema, se foram vítimas, né, desse esquema ou não. Queria que o senhor explicasse pra gente quais foram os principais alvos primeiro e como as pessoas conseguem verificar se foram vítimas ou não desse esquema. Bom, mais uma vez, e isso tem que ficar claro para a população, a gente precisa alertar. Sempre você deve conferir o seu extrato de pagamento que fica disponível na plataforma do Meu INSS. Muita gente tem olhado simplesmente aquele extrato que você retira no banco, quando você vai a uma agência bancária e puxa o extrato, mas aquele extrato ele não traz se há ou não algum desconto no seu benefício. Então, o primeiro passo, você tem que ter a senha Gov. Se você não tem, você precisa cadastrar. Se você está com dificuldade de cadastrar, você precisa se dirigir até uma agência do INSS para pedir uma revalidação dessa senha. Quando você entra na plataforma do Meu INSS, se você tiver dúvida, vai num buscador da internet, digita Meu INSS. Se você tem um celular, smartphone, você vai baixar o aplicativo. Você vai fazer o quê? Clicar num ícone que chama-se extrato de pagamento. Esse extrato de pagamento, ele reflete exatamente o que o governo, no caso, o que o INSS está te pagando mês a mês. E você precisa, obviamente, puxar isso desde de 2019 para frente. Quando você puxa, você vai ter um relatório naquele mês, o que eu estou recebendo. Por que eu recebi, um exemplo, R$2.000 de aposentadoria, se a minha aposentadoria é 2.300, porque provavelmente tem algum desconto e ali, nesse extrato de pagamento, você vai identificar. Então esse é o primeiro passo. A partir do momento que você identifica esse desconto indevido, você precisa fazer o bloqueio dele também no sistema do Meu INSS. Doutor Rodolfo, uma pergunta que ela parece que é simples, mas a gente sabe que muitos aposentados levam o golpe sem saber e até, como você acabou de citar, né, para olhar certinho, porque no extrato acaba não tendo essa informação, mas, por exemplo, dessas associações que colocam esses aposentados, eles ficam sabendo ou é tudo a revelia, né? Eles colocam irregularmente o nome desses aposentados, né, nessas associações? Ao que tudo indica, infelizmente, tudo aconteceu à revelia. Até porque os valores que eram descontados não eram valores muito altos, eram geralmente valores pequenos, então 17, 25, 30 reais. E aí o que acontecia? Como a pessoa geralmente não confere e ela vai só sacar o benefício ou olha no extrato bancário ali, não vê esse desconto, ela acabou não percebendo e por isso durou todo esse período que tem aí se noticiado. Ainda há muitas dúvidas sobre como aconteceu, o que aconteceu efetivamente. Por quê? Porque ainda está em investigação. O que se sabe é que houve realmente um desvio, como foi bem aí dito, havia sindicatos ou associações que fazia 150 pessoas novas por hora. Como é que se faz isso? Como é que se adere dessa forma tão rápida? Então a gente percebe que essas adesões foram feitas à revelia, mas há também quem fez de forma legal. O que aconteceu é o travamento total de quem fez legal e de quem foi no ilegal, e agora vai se apurar um a um. Por isso que é um trabalho bastante demorado
que tem bastante dificuldade e as pessoas precisam estar atentas. O que tem acontecido muito, e eu não canso de alertar isso, são golpes em cima de golpes. Então hoje há pessoas compartilhando pelo WhatsApp, pelo aplicativo de mensagens, olha, entra nesse link para você ver se você tem desconto ou não, e esse link é um outro golpe, então a gente tem que também tomar cuidado. Busque somente páginas oficiais do INSS, da plataforma Gov, acesse de um lugar seguro, não entre em links que você não sabe, não conhece, ou que alguém te enviou, porque alguém conseguiu alguma coisa através desse link, ainda não existe nada. E começou recentemente algumas pessoas já entrarem com ação judicial para ter essa devolução. Eu não sei se ainda é o momento, mas tem muita gente já buscando a justiça. A gente já teve notícias de pessoas que estão buscando porque além de ter a devolução em dobro dos valores que foram descontados, buscando um dano moral. O governo hoje divulgou essa informação, né, doutor, de que existe já um plano de ressarcimento que é elaborado, deve ser divulgado até a próxima semana. Informação que o presidente Lula pediu até uma agilidade aí maior nesse pagamento do dinheiro às vítimas da fraude do INSS, mas antes mesmo, né, que isso aconteça, é importante que cada contribuinte, né, doutor, saiba se foi lesado ou não. Isso é essencial, a gente precisa ter certeza se nós tivemos ou não prejuízo. Não dá para que a gente, sem ter prejuízo, queira ser ressarcido de alguma coisa. Então, eu tenho dito e repito o que é importante. Mais uma vez, entra na Senha Gov lá no meu INSS, baixa esses extratos, faz o download. Se você não sabe fazer download e salvar num arquivo virtual, imprime esses documentos, mas tenha em mãos qual é o prejuízo real que você teve. E esse plano de devolução, ele ainda está em fase inicial, por quê? Porque a gente não, pelo menos em regra, não se sabe quem fará a devolução. Se vai ser o governo através do Tesouro, se serão as associações. Em regra, essas associações já não têm mais o dinheiro. Esse dinheiro entrou e provavelmente saiu de alguma forma. Então a gente verifica aí nas notícias que as investigações estão em andamento, que algumas pessoas dessas associações compraram imóveis com esse dinheiro. Então a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Existe hoje muitas notícias, mas o principal é você se concentrar no seu caso, baixar o seu extrato e verificar. Tive desconto? Ótimo, então vou aguardar mais um pouco para ver o que o governo vai decidir, como ele vai me pagar. Não estou satisfeito? Aí você busca a justiça para tentar solucionar esse seu problema, caso você não se sinta satisfeito ou se sinta prejudicado. Muito bem, quero agradecer aqui a participação do doutor Rodolfo Hammer, ele que é especialista em direito previdenciário, trazendo pra gente esse passo a passo, essas informações em relação à fraude do INSS. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação, boa tarde, bom trabalho. Eu que agradeço mais uma vez o convite, um abraço a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado, 3h31. Rede CBN, top de 5 segundos.